Um bom dia para todos. Estou feliz, grato a Deus pela honra que os meus pastores, também os oficiais desta casa, da qual também faço parte do corpo de oficiais desta casa de oração, a qual tem abençoado muitas vidas na Paraíba, no Nordeste, no Brasil e até no mundo. Continueis assim, irmãos, sendo uma igreja missionária. Amados irmãos, estou hoje pela manhã com minha amada esposa, linda, que Deus me deu, só pode ter sido Jesus. Janice Clay, coisa mais linda que eu vi na Paraíba. Fica de pé, meu amor. Essa coisa linda aí. Minhas filhas, Larissa Graziele, a qual os irmãos já conhecem, casada com Caio. Larissa deu uma fugidinha, porque eu acho que ela não gosta de ouvir muito o pai falando. Casada com o meu querido Caio. Ana Luísa, minha caçula, coisa linda. Eu louvo a Deus por essas vidas, irmãos. Nós orávamos e pedíamos ao Senhor que Ele concedesse a graça, presbítero Fred, dele nos conceder a honra de dar um esposo às nossas filhas, segundo o coração dele. E para o louvor do Senhor, Ele levantou Caio Samuel. Também estou feliz, porque sempre que venho a esta cidade, algumas pessoas querem me acolher juntamente com minha família na sua casa. E uma dessas pessoas, no passado, não muito distante, era o presbítero Esdras. E através do mesmo, estou aqui trazendo a mensagem da palavra do Senhor. E louvo a Deus pela vida de Esdras, de Cristina e dos meninos. Que Deus continue abençoando esta família em nome de Jesus. Mais recentemente, há alguns anos, o Senhor me fez conhecer César Lima, Paula Lima, e eles todas as vezes que nós estamos em Campina Grande, se não for na casa dele, ao meu intrigado. Não, ele é crente, louvado seja o nome de Jesus. E vejo também algumas pessoas lá do Cariri paraibano, qual fui pastor, vejo ali meu amado irmão Igor, Braia. Deus abençoe as vossas vidas, Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Queridos, eu tenho orado ao Senhor todos os dias e tenho pedido ao Senhor a graça do Senhor sobre a vida de cada oficial do qual faço parte. Tenho pedido ao Senhor que Ele continue usando os meus pastores, também a sua família. Que Deus os proteja, o livre do mal e traga aos seus corações palavras que façam a diferença na vida do ser humano. E que palavras são essas? São as palavras teocêntrica, cristocêntrica, aonde o Senhor é o centro, é a atenção de todos nós e deve ser. Queridos e amados irmãos, e vendo isso, e a necessidade urgente de nós estarmos sempre verbalizando uma palavra diretamente do alto, do coração de Deus, para o homem, para a mulher pecadora, a qual somos todos nós. As igrejas, irmãos, estão se distanciando disso, mas eu bendigo ao Senhor e adoro ao Senhor, pela igreja evangélica congregacional em Campina Grande, da qual faço parte, da qual várias congregações da missão evangelizadora também faz parte, porque tem zelado por isso. Os nossos pastores têm nos chamado a atenção para nós trazermos uma mensagem que leve ao homem a entender que ele é pecador, a entender que ele precisa e carece do Senhor Jesus Cristo urgentemente na sua vida, a entender que o pecado leva à morte. E que o Espírito Santo é o único agente na face da terra que nos usa, meus amados irmãos, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo na terra. Ele não veio a esta terra para nos conceder, irmãos, casas luxuosas. Ele não veio a esta terra para nos conceder conta no banco recheada. Ele não veio a esta terra para nos conceder, irmãos, termos saúde plenamente, mas Ele veio nesta terra para dizer que há um Deus no céu
que enviou o seu Filho, que morreu por mim e por você, e que se você se arrepender do seu pecado e entregar a sua vida a este Jesus, Ele conduzirá cada um de nós ao céu de glória. Por quê? Porque o mesmo Espírito testifica a João o Evangelho, para relatar para nós no capítulo de número 14, no versículo 6, que Ele, Jesus, é o caminho, que Ele, Jesus, é a verdade, que Ele, Jesus, é a vida. E Jesus mesmo disse: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo conhecedor disso, amados, queria que vocês abrissem a Bíblia comigo nesta manhã abençoada. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Por favor, vamos ler um texto maravilhoso das Escrituras, que tem alguns ensinamentos para as nossas vidas nesta manhã. Lucas 23, versículo 26. Geralmente nós lemos esse texto, geralmente nós pregamos acerca desse texto para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas esse texto é para todos nós, irmãos. Diz a palavra do Senhor: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubram-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe: este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus aplique ao nosso coração as sagradas escrituras nesta manhã, meus amados irmãos.
Queridos oficiais desta casa, uma palavra aos vossos corações antes de entrar no que Deus colocou no meu coração para falar para toda a igreja. Olha esse versículo de número 26, meus amados e queridos oficiais. E vejo alguém ajudando Jesus a carregar a cruz. Simão, o Cirineu. E peço para cada oficial, não por favor, mas pela incumbência que Deus nos colocou, vamos levar a mensagem da cruz para o povo. Vamos anunciar a mensagem da cruz ao povo. O povo está precisando da mensagem da cruz. Que sejamos o instrumento usado pelo próprio Senhor que subiu na cruz para levarmos esta mensagem, amados oficiais. Querida igreja, amados que estão a nos visitar nesta noite, as pessoas que estão pela rede social da nossa igreja, olho este texto e encontro nesse texto 3 cruzes. Encontro neste texto 3 mortes de 3 homens. Mortes diferentes, apesar do objeto ser o mesmo, a cruz. A primeira cruz, a primeira pessoa e a primeira morte é um homem que morreu em pecado, que não abriu mão de seu pecado, que preferiu o pecado. A segunda cruz e o segundo homem é um homem que reconheceu o seu pecado e viu em Jesus a solução para o seu pecado. Ele morre para o pecado. O primeiro morre em pecado, o segundo morreu para o pecado. Olho e vejo a terceira cruz, na qual está o homem mais importante, o Ser Supremo, que a própria palavra diz que no céu, na terra e debaixo dela não tem nome acima ou sobre este nome, que é o nome precioso de Jesus. E ele morreu pelos nossos pecados, louvado seja o seu nome. Pois bem, queridos e amados irmãos que estão aqui nesta manhã abençoada, você que está nos ouvindo pela rede social da igreja, Jesus Cristo, o crucificado, ele está naquela cruz do meio, porque o texto diz que ele foi colocado no meio, um à direita, outro à esquerda. Este Jesus é crucificado para que nós sejamos poupados, meus amados, do juízo vindouro que está vindo sobre a vida da humanidade pecadora que não quer se arrepender dos seus pecados. Ouçamos a voz da palavra de Deus, do Espírito Santo do Senhor, nos avisando, nos orientando e nos disciplinando, porque Ele nos ama quando nos disciplina. Ouçamos esta voz, possamos dar ouvido à voz do Senhor que quer nos absolver, que quer nos libertar da escravidão pecaminosa. Meus queridos e amados irmãos, vamos com Jesus, caminhemos com Jesus para o paraíso que Ele prometeu a um dos malfeitores. Amados e queridos, mas também, se você prefere as suas ações pecaminosas, os seus prazeres pecaminosos, tampe os seus ouvidos para Jesus, continue arredio à palavra do Senhor, não escute mais a sua voz, sejamos condenados como um homem que morreu em pecado. Se eu e você não dermos ouvidos à palavra de Deus, o Senhor da palavra, isso acontecerá com quem tampar os ouvidos para a voz do Senhor Jesus. Porque está escrito, meus amados, em Mateus capítulo de número 25, versículo 41. Ele dirá a quem prefere o pecado, Ele dirá a quem não abre mão dos prazeres pecaminosos, Ele quem? O Senhor da cruz do meio, Jesus,
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o homem? Não. Preparado para a mulher? Não. Preparado para o jovem, o adolescente, a criança? Não. A Bíblia diz, para o diabo e seus anjos. E por que os homens irão para o inferno? E por que as mulheres irão para o inferno? E por que os jovens irão para o inferno? E por que os adolescentes irão para o inferno, meus queridos? Porque não querem ouvir a voz daquele que pode os redimir. Queridos, todos nós merecemos algo. Todos nós. E o que nós merecemos segundo as Escrituras Sagradas? Todos nós merecemos com justiça o castigo de Deus. Todos nós merecemos a ira de Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados afrontam a Deus. Os nossos pecados cheiram mal às santas e poderosas narinas santas do Senhor. E justamente por isso, meus queridos, que nós merecemos é a condenação do Senhor. O apóstolo Paulo, extremamente usado pelo Espírito Santo do Senhor, que o convenceu de tão manha e tão grande salvação. No capítulo de número 3 aos Romanos, no versículo de número 23, ele relata o seguinte àquela igreja: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, de Adão e até o último ser que acabou de nascer agora, quando falei com os irmãos. Todos, sem exceção. Mas no versículo de número 24, tem uma boa notícia para dar a todos nós. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Salvação, redenção, só através do homem da cruz do meio, Jesus. Se eu e você não dermos ouvido a Jesus, se eu e você não nos arrependemos dos nossos pecados, vamos morrer e vamos ser condenados, igual ao primeiro homem, igual ao malfeitor, que blasfemava contra o Senhor e não reconheceu quem era o Senhor. Aproximadamente, meus queridos e amados irmãos, 700 anos antes da crucificação do Senhor Jesus, Isaías profetizava. Isaías dizia acerca do Senhor Jesus, que ele seria contado entre os malfeitores. Dá para observar no texto que Jesus está sendo crucificado. Um malfeitor ao lado esquerdo, um malfeitor ao lado direito. A profecia de Isaías, presbítero Rocha, está dizendo que assim seria. E assim se cumpriu com o Senhor Jesus. A profecia de Isaías diria que o Salvador da humanidade ia morrer no meio de dois malfeitores. E se cumpre isso na pessoa bendita do Senhor Jesus. Olhar para Jesus na cruz, amados irmãos, não é ficar com dó, com tristeza, não. Olhar para o Senhor Jesus, no meio de dois malfeitores, como malfeitor, porque tomou e pegou todos os nossos pecados. Olhar para isso, irmãos, é motivo de glorificar ao nome do Senhor. Ele está lá no meu lugar, Ele está lá no nosso lugar. Veja Isaías profetizando isso no capítulo de número 53, em especial o versículo de número 12, o qual fala do que eu disse. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Reverendo Velez, Jesus se entregou por nós. Agora observe o que Isaías diz, 700 anos antes aproximadamente. E foi contado com os transgressores. Está lá, 1, 2, Jesus no meio, o terceiro. 1, 2, 3. Queridos, louvo a Deus, porque as Escrituras nos esclarecem acerca desse Senhor. Agora observe comigo,
O primeiro homem, o homem que morreu em pecado. Cuidado com isso, querido. Isto é muito sério. Não foi à toa que o Senhor abriu as portas deste ambiente de bênção. Essas portas foram abertas para acolher homens e mulheres pecadoras, extremamente odiosos. Mas no acolhimento, queridos, das almas, esta igreja e este trabalho tem ensinado ao povo que entre por essas portas, como um homem e uma mulher, que Deus está irado com ele por causa do pecado, mas que saia, largando o pecado, abandonando o pecado, porque senão será condenado pelo mesmo Senhor que morreu na cruz por ele. O homem morreu em pecado. Observe o verso de número 39. O versículo, irmãos, é muito esclarecedor para todos nós. O versículo de número 29, queridos, ele nos diz as seguintes palavras poderosas. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Tem muitas vidas que querem viver com o seu pecado, que não querem abrir mão do pecado, porque duvidam que Jesus é capaz de salvá-los. Olho esse texto, queridos, e vejo os homens religiosos e autoridades religiosas apontando para ele e dizendo: Rei dos judeus, o Cristo de Deus, não consegue nem se salvar. E os dois malfeitores, desculpe, estão ouvindo. A multidão está escutando. Jesus também. Os soldados romanos dizendo a mesma coisa. Salvou os outros, não se salva. Tu não és o Cristo? Este homem, queridos, blasfemava do Senhor Jesus. Este homem não cria que Jesus era o que o povo estava dizendo. Este homem não acreditou que o que estava acima da cruz, escrita em algumas traduções bíblicas, Rei dos judeus, ele não acreditou que Jesus Cristo era quem ele realmente era. E começa a falar mal, e começa a blasfemar, e começa a dizer coisas contra o Senhor. Queridos que me escutam, Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo de número 4, versículo 31. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Larga isso, essa descrença do Senhor. Muitos irmãos olham para Jesus como seu Salvador, mas não abrem mão dos seus pecados de estimação. Isso é um perigo para você. Isso faz mal para a sua alma. Vejo, amados e queridos irmãos, no tempo que estamos tecnológico, multidão de irmãos de várias igrejas, não só da nossa, nas redes sociais, 1, 2, 3, 4 e até 5 ou 6, tem alguns estudos que dizem até 12 horas por dia. E não tira 10 minutos do início do culto para pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Queridos e amados irmãos, o que estamos fazendo com nós mesmos?
olho este homem blasfemando contra o Senhor, e vejo multidão de gente também blasfemando contra o Senhor com suas ações, com seus arredios pecados. Blasfêmias, queridos, no texto sagrado, é falar mal de Deus, é insultar, é difamar, é mostrar desprezo. Escute bem isso: desprezo. A humanidade está mostrando desprezo e enveredou no meio do povo de Deus. Desprezo contra quem? Contra o Senhor. Nós preferimos outras coisas, a prioridade nossa é outros e não o Senhor. Isto é errado, isto é pecado. Desprezamos a Deus que nos amou de uma tal maneira, matando o seu Filho na cruz. Rejeitamos o Senhor Jesus. Paulo diz, queridos, em Romanos 6, 23, muito conhecidos, queridos: pois o salário do pecado é a morte. Os nossos pecados nos conduzirá ao túmulo. E se não morrermos para o pecado, meus amados, seremos conduzidos ao lago de fogo e enxofre. Arrependamos dos nossos pecados. Não, mas eu entreguei a minha vida a Jesus. Tem desprezado o Senhor. Não, mas eu tenho ido à igreja. Como você tem cultuado o Senhor da igreja? Mas eu tenho uma boa notícia para dar a homens e mulheres pecadoras como eu. Uma excelente notícia, mesmo neste mesmo versículo de Romanos 6, 23. Que notícia é essa? Que o Senhor desta igreja continua de braços abertos, não mais na cruz. Como já foi dito nesta manhã, a porta da graça continua aberta, te esperando, crente, arrependido sim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito deste Senhor, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te aguarda arrependido. Muitos de nós, irmãos, se forem como eu, nos pegamos muitas vezes pecando, meu pastor André, por pensamentos. E estes são os piores. Por quê? Ninguém está vendo. Mas eu quero te dizer que o Senhor do Salmo 139 vê. Ninguém esconde os pensamentos, o que há no coração dele. Varão, você esconde a sua esposa. Esposa, você esconde o seu cônjuge. Pais, vocês podem até esconder dos filhos. Filhos, vocês podem até esconder dos pais. Membros e congregados, vocês podem até esconder dos meus pastores. Oficiais, nós podemos até esconder dos nossos pastores. Mas daquele que morreu, presbítero Demétrio, na cruz do meio, por mim, por você, ninguém esconde. Ninguém esconde. E este Senhor que vê os pecados dos nossos pensamentos, Ele me traz aqui nesta manhã para dizer: igreja, observe o que você está fazendo com você mesmo. Arrependa-se do seu pecado. É gratuito por Jesus e através de Jesus a salvação, louvado seja o seu nome. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 48. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, tem quem o julgue. Quem, Senhor? A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia.
Não rejeite a palavra do Senhor. Olhe onde você caiu, volte ao primeiro amor, que é Jesus. Volte, levante-se, erga-se, abra mão desse pecado de estimação e de pensamento que você tem. Irmãos, encontro várias pessoas que vêm ao meu encontro e pedem uma palavra, me chamando de pastor e dizendo: de Assis, eu não consigo largar o meu pecado, porque agora ficou mais acessível ainda na rede social. O celular me tem levado a uma vida promíscua. E olha que algumas dessas pessoas têm esposa e uma família abençoada, mas ele só pensa, como dizia uma personagem da escolinha do professor Raimundo, quem é da minha idade, o mais velho que eu, lembra. A gente gostava muito da Globo não, mas era engraçado. Dona Bela só pensa naquilo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 8, 9 e 10, amados: entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça, e cometeis fraudes, e tudo isso contra os seus próprios irmãos. Este homem, da primeira cruz, vai partir para a eternidade com o seu pecado. Paulo diz no verso 9 desta carta: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais, de qualquer espécie. E a Nova Versão, irmãos, vai mais a fundo, explicando e diz: nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool e outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. E aquele homem não quer Jesus. Olhe para o segundo homem, que a hora é avançada. E o segundo homem, meus queridos, vai morrer para o pecado. O versículo 40 deste texto de Lucas 23 diz: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo aquele que estava blasfemando Jesus, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. O homem morre para o pecado. O homem reconhece que é pecador. O homem reconhece porque está ali justamente sendo crucificado. No verso 41 ele diz: nós na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Reconheçamos os nossos pecados, irmãos. Você que nos reconheça o seu pecado. Observe o versículo de número 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Arrependeu-se. Escutou a mesma mensagem que o outro. Ele é o rei, ele é o Cristo. Está o povo dizendo isso. Está escrito diante deles. O texto da Bíblia não diz que ele não sabia ler, mas eles ouviam bem. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Balelas? Não, a palavra. E a palavra, o profeta Isaías profetizou. E a palavra, aqueles homens zombando, citando a palavra, que ele realmente era o rei dos judeus. E não só o rei dos judeus. Está escrito que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele homem, pecador, entende isso, que precisa deste rei, que carece deste reino. Salmo 51, versículo 17.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Oh, Deus não desprezará. 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem aplica a palavra. Este homem está arrependido diante do Senhor. O que acontece com o coração arrependido diante do Senhor sinceramente? Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas 15, 10. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Está aqui falando um com vocês, arrependido dos seus pecados. Apocalipse 3, 19. Escute bem o recado do Senhor para você. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Vou repetir. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Terceiro homem, terceira cruz, terceira morte. Primeiro homem morre no pecado, não abre mão do pecado. Segundo homem, morreu para o pecado, arrependido, encontrou-se com o Senhor. Terceiro homem, Jesus, morreu pelos nossos pecados. Isaías descreve isso perfeitamente no capítulo 53 e nos últimos 3 versos do 52. Em Romanos capítulo 4, queridos, versículo 25, nos diz o seguinte: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Está Jesus sendo crucificado. Olha a cena, irmãos. Olha as figuras. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus está sendo entregue. Vai apanhar 39 chibatadas. Era 40, menos uma. Seu corpo está sendo cortado, seu sangue está jorrando. Olha a caminhada, irmãos. Os soldados fazem uma coroa de espinhos, colocam na sua cabeça. A sua fronte está jorrando sangue. Para com isso, eles esmurram Jesus. Jesus está sangrando. A cruz, Simão está levando. Chega no altar do Gólgota, Jesus vai ser crucificado. Apregam-se as mãos e os pés do Senhor. As mãos e os pés do Senhor está jorrando sangue. Todo o corpo está sangrando. Por quê? Nos diz o Antigo Testamento que era a morte dos animais e pelo sangue dos animais. E como é que a Bíblia conduz Jesus no sacrifício? João Batista diz, quando Jesus é levantado o seu ministério, e João está saindo de cena, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está na cruz, mãos e pés, sangrando com todo o seu corpo. Por causa de quem? Não diga do outro que está do seu lado não, irmãos. Diga: por minha causa. Por nossa causa. Paulo diz em Romanos 4, 25, Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Mas este Senhor, que morreu pelos nossos pecados, não permaneceu na cruz. Seu corpo, como um homem perfeito, 100% homem, dessa sepultura, levado pelos homens pecadores. Mas ao terceiro dia, o crucificado volta à vida,
para garantir a todos os homens e mulheres arrependidos que confiam que Ele é Senhor, Rei e Salvador, vocês serão salvos. Paulo diz, e ressuscitou para a nossa completa justiça, para a nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus. Por isso, irmãos, mesmo pecadores que somos, nós temos paz com o nosso Senhor. Nós temos paz com o Senhor. Olho para Jesus, não mais na cruz, mas sentado à direita do Pai, não mais com a coroa de espinho, mas com a coroa de glória, colocada pelo próprio Pai, louvado seja o seu nome. E olho para o Senhor Jesus aos olhos de João em Apocalipse, e vejo o Senhor Jesus brilhando como o sol do meio-dia, brilhando perfeitamente, não mais sangrando, não mais sujo, não mais esmurrado, mas brilhante, para o louvor da sua glória. Concluo dizendo aos irmãos, o Gólgota é o lugar de vergonha, é lugar de desonra e de humilhação. Todos os três estavam lá. Lugar de sofrimento, rejeição, lugar de ódio, desprezo, de escárnio, de morte terrível, cruel. Desonra ao extremo, tristeza, zombaria. Lugar de blasfêmia, espanto. Lugar de criminoso estar. Lugar de condenado estar. Lugar de indiferença. Lugar de tortura e execução. Quem merecia estar no Gólgota, junto com os dois malfeitores, era eu e você. Mas esses dois malfeitores, eles representam a humanidade hoje. Humanidade que quer viver com os seus pecados e não abre mão dos seus pecados. O homem que morreu em pecado. Humanidade que se arrepende dos pecados, entrega a vida ao Senhor e confia, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E o Senhor que perdoa pecado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queria ver, irmãos, mas vamos ver o que aquele homem arrependido viu quando fechou os seus olhos nesta terra, mas abriu no paraíso divino. Aleluia. E este dia está se aproximando de nós. Não sei se por nossa ida como morte e homens pecadores para o túmulo, mas Ele está voltando. Jesus nos prometeu voltar e nos buscar e nos salvar. O Senhor que morreu na cruz por nós. Muitos queridos dizem que Ele vem o seguinte, antes da grande tribulação, outros durante a grande tribulação, outros depois da grande tribulação. Uma coisa é certa, Jesus vem nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus, sou grato a Deus pela honra que os meus pastores, os oficiais me deram para trazer a palavra ao teu coração. E você que está aqui nesta noite, arrependa-se, entregue a sua vida a Jesus, não viva mais com pecado de estimação. Abre mão, Jesus quer te salvar também. Que Deus abençoe todos os irmãos. Oreis por nós ali em Baraúna. Eu, minha esposa, minhas filhas, Larissa está ali, linda, maravilhosa, chegou para escutar papai, nem um pouquinho. Deus te abençoe, meu amor. Oreis por nós, amém?